Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário. Que a paz do Senhor possa encontrar morada em seu coração enquanto nos preparamos para este nosso momento de reflexão. Hoje nós vamos meditar juntos sobre a santidade dos lugares que são sagrados. O nosso tema é a casa de oração e o culto verdadeiro. Olha, o nosso caminho hoje vai passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, a gente vai pensar sobre o que é um lugar sagrado. Depois, vamos ver o zelo pela casa de Deus. Em seguida, vamos tentar entender a linguagem da reverência, sabe? E então, a gente encara o desafio do culto verdadeiro nos dias de hoje, para, no final, refletir sobre como somos chamados a um amor cheio de zelo. E para começar, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos olhar para o momento da história em que o povo de Deus precisou reafirmar a santidade da sua casa, a purificação do templo. O livro dos Macabeus nos conta uma história linda. Depois que o santuário do Senhor foi desrespeitado, profanado, Judas Macabeu e seus irmãos conseguiram uma vitória muito grande. E a primeira coisa que eles decidiram fazer foi purificar e renovar o templo. Imagina a cena. Eles foram para lá cheios de alegria, com cânticos, com harpas. O povo se prostrou adorando a Deus. A dedicação do altar foi uma festa que durou 8 dias, com uma alegria imensa. E isso se tornou uma tradição. Que demonstração bonita de amor e de piedade, não é? Esse mesmo sentimento, esse mesmo cuidado com o lugar sagrado, vai ecoar séculos depois, e de um jeito ainda mais forte. Vamos avançar um pouco até o Evangelho para a gente poder testemunhar o zelo de Jesus pela casa do seu Pai. E aqui a gente vê um contraste que chega a chocar. Para ajudar quem vinha de longe, criar um serviço para vender animais ali mesmo, nos pátios do templo. Sabe, o que começou como uma conveniência, uma ajuda, acabou se perdendo. A intenção religiosa foi se apagando no meio do barulho, do dinheiro, e a casa de Deus virou um grande mercado, um lugar de comércio, em vez de um lugar de encontro com o divino. E Jesus, movido por uma santa indignação, por um zelo que vinha do fundo do seu coração, não aguentou ver aquilo. Ele expulsou todo mundo e, com as palavras do profeta Isaías, ele reafirmou qual era o verdadeiro sentido daquele lugar. Ele disse: "A minha casa será casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões." Com esse gesto, ele não estava só limpando o templo de pedra, mas já estava apontando para o novo templo, que é o seu próprio corpo. E isso nos faz pensar, não é mesmo? Se aquele templo de pedra, que era um símbolo, exigia tanto respeito, quanto mais respeito e devoção a gente deve ter nas nossas igrejas, onde Cristo, Deus e homem, está ali, real, presente de verdade no sacrário. Então, essa reverência, esse respeito pelo que é sagrado, se mostra de um jeito bem concreto. Vamos ver um pouquinho agora sobre como a nossa fé, que está aqui dentro, se manifesta, como ela se torna visível através da linguagem simples do nosso corpo e das nossas ações. Existe uma coisa que a gente pode chamar de urbanidade da piedade. O carinho a gente demonstra nos pequenos detalhes, né? Do mesmo jeito, a nossa fé precisa de atos externos para se expressar. Uma genuflexão feita com calma, com devoção, o esforço para chegar na hora certa na missa, uma postura recolhida durante a oração, inclinar a cabeça diante de uma imagem. Isso não é gesto vazio, sabe? É a linguagem que a alma usa para dizer a Deus que o ama. Olha só que testemunho poderoso. O Papa São João Paulo II contava como a fé simples e sincera do pai dele o marcou para sempre. Ele disse: "O mero fato de ver meu pai se ajoelhar teve uma influência decisiva em meus anos de juventude." Os nossos gestos de fé não ajudam só a nós mesmos, mas eles também ensinam e fortalecem os outros. E o mesmo vale para o cuidado com os objetos sagrados. O incenso, a música sacra, a beleza das roupas litúrgicas, dos vasos sagrados, todo esse esplendor não é para o homem, mas é uma homenagem a Deus. Às vezes, a arte mais bonita de um ostensório está naqueles detalhes que ficam bem pertinho da hóstia consagrada, detalhes que só Deus pode ver. Esse cuidado todo nos ajuda a reconhecer que ali está a presença do próprio Deus. Só que toda essa linguagem de reverência enfrenta um grande desafio no nosso tempo. Um ambiente que, em geral, está perdendo o sentido do que é sagrado. Um ambiente de dessacralização. Mas o que é essa tal de dessacralização? É justamente essa tendência de tratar o que é sagrado como se fosse uma coisa qualquer, de esvaziar o mistério. E na raiz disso tem uma visão de mundo que acha que o sentido religioso é uma invenção, uma ficção, algo que precisa ser arrancado do espírito das pessoas.
A consequência disso é muito clara e nos diz algo profundo sobre nós, seres humanos. Quando o sagrado é abandonado, o resultado não é que as pessoas simplesmente deixam de crer. Pelo contrário, elas perdem a fé, mas ganham superstições. A nossa consciência sabe que existe alguém que rege o universo. E quando a fé verdadeira é deixada de lado, esse vazio é preenchido por adivinhações, por cultos estranhos, por apegos que não fazem bem. E a Igreja, com toda a sua sabedoria, nos ajuda a lutar contra essa perda do sagrado. Ela nos dá normas que são, na verdade, expressões de honra e de amor. Ela nos lembra que o sacrário deve ser sólido, deve estar num lugar de destaque, que uma lâmpada deve queimar sempre ao lado dele, que o conopeu, aquele véu, deve cobri-lo. Isso não são só placas de sinalização. São, antes de tudo, manifestações de amor e adoração a Jesus, que está realmente ali. E assim a gente chega ao nosso último ponto de reflexão. Diante de tudo isso, cada um de nós é chamado a cultivar bem no íntimo do coração aquele mesmo amor profundo, cheio de zelo, que Jesus demonstrou pela casa do Pai. Os discípulos, quando viram Jesus purificando o templo, se lembraram daquela passagem da Escritura: "O zelo pela tua casa me consome." Essa frase descreve perfeitamente o fogo que ardia no coração de Cristo pelo seu Pai e pela sua casa. E todos nós, padres e leigos, somos chamados a imitar esse mesmo zelo. E a nossa reflexão termina com uma pergunta, para a gente fazer em silêncio, no nosso interior. Quando olhamos para o nosso coração, para as nossas atitudes, para o nosso respeito pela casa de Deus, o nosso zelo se parece com o de Cristo? Que essa meditação possa nos inspirar a um amor sempre maior pela casa de Deus. Compartilhe com seus amigos esse momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.